E hoje nosso assunto é variado, desfazendo confusões religiosas, que pode também se dizer esclarecendo mal-entendidos. São vários assuntos, eu coloquei aqui 14 assuntos para abordar um por um em questão de minutos, porque nosso tempo aqui é limitado. Vamos falar primeiro sobre o batismo. Muitos podem dizer, mas a doutrina espírita não tem nada a ver com batismo e outros assuntos que eu vou falar, porque a prioridade da doutrina é as obras codificadas e as obras mediúnicas. Mas acontece o seguinte, o Espiritismo é ciência e filosofia, não é só doutrina. E o próprio Espírito Verdade exige que os espíritas estudem, se preocupem com o conhecimento geral, não somente do Espiritismo, porque ele é abrangente. E pode ser que o nosso adversário, um religioso de igreja, chegue e pergunte a vocês sobre alguma matéria diferente e vocês então não sabem responder. E aí passa como ignorante. Ele diz assim, não tem preparo. Conhece só a doutrina espírita e não tem preparo para entender outro assunto. Então a gente passa como ignorante. E é por isso que a pessoa, para ficar aqui atrás da mesa e esclarecer assuntos, ele tem que ter preparo. Conhecer não apenas o espiritismo, mas religião de modo geral. Eu sempre tenho falado sobre isso aqui, a necessidade que a gente tem de estudar, de pesquisar, de fazer perguntas no final da fala, de gravar, se possível, tomar nota com o caderninho na mão e a caneta, como eu fiz muitas vezes quando eu fiz curso de Espiritismo. Não apenas ficar de braços cruzados assistindo e depois ir embora, geralmente 3, 4 dias depois não se lembra mais qual foi o assunto. E é por isso que é preciso estudar, não apenas ouvir. Eu ouvi durante anos sermões, aulas, e não aprendi praticamente nada. Depois de 30 anos em religiões, melhor, na igreja, quando eu conheci o Espiritismo, eu achava que eu já era professor de religião, entendia tudo. Aí disseram lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde eu me formei, disseram, você tem que começar de baixo, porque você não aprendeu praticamente nada do que é útil e necessário aprender. Aí foi que eu vim perceber a grandeza que tem a doutrina espírita. Não só a doutrina cristã pura, original, mas também um conhecimento geral, amplo de religião. Então falemos primeiro sobre o batismo. O que é batismo? É colocar a pessoa no açude, na piscina e afogar, como a gente vê, ou colocar uma criança na pia batismal. Fecha. Não é isso. Batizar quer dizer lavar, mas lavar o espírito e não o corpo. O próprio João Batista, quando criou a ideia do batismo de água, ele disse, eu batizo na água, mas depois de mim vem alguém que eu não mereço nem sequer desatar as correias da sua sandália.
esse sim é que vai batizar no Espírito. Então, o batismo que a gente vê nas igrejas, seja nas igrejas evangélicas, seja na igreja católica, todos são batismo com água. Então é o batismo de João, que é apenas um símbolo, e não o batismo verdadeiro. O batismo que Jesus falou e ensinou é batizar, ou seja, lavar, porque a palavra batismo quer dizer lavagem. Lavar o Espírito, e se lava o Espírito é com a caridade, com a ajuda ao próximo, com amor, com o perdão, com renúncia, com tudo que Jesus ensinou. É assim que se batiza. Então nós precisamos aprender, quem ainda não sabe, a se batizar e não ser batizado por alguém. Nós praticando a doutrina cristã, como Jesus ensina, nós estamos aos poucos nos batizando. O outro assunto é Bíblia. Nós aprendemos um grande tabu. O mês passado eu falei sobre esse assunto. Bíblia, palavra de Deus. Será mesmo? Palavra de Deus? Para começar, Deus não tem palavra, que Deus não é gente, não é pessoa. E os ensinamentos de Jesus nos evangelhos, sim, podemos dizer que é palavra de Jesus. Mesmo as epístolas do Novo Testamento, não podemos chamar de palavra de Deus, porque são palavras dos apóstolos que escreveram, os apóstolos. Somente os evangelhos e o Apocalipse, porque são ensinamentos de Jesus, é que podemos chamar de palavra de Deus, mas não Deus eterno, Criador, do Deus Jesus. Que todo espírito evoluído, ressuscitado, é um Deus com D minúsculo. Jesus é o Deus do nosso planeta Terra, porque representa Deus Pai. A Bíblia nós sabemos que é cheia de erros de todas as formas, até mesmo de linguagem. A gente viu quanta lenda, quantas figuras, quantos símbolos que a gente pouco entende, que a maioria não entende, e que causou tanta coisa errada, guerras religiosas, fanatismos, criação de igrejas e mais igrejas, tudo com a leitura da Bíblia. E, portanto, ela não pode ser considerada palavra de Deus. Por exemplo, a questão de Adão e Eva. Nós sabemos que Adão e Eva é uma figura bíblica. Não existiu um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva que tenha sido o primeiro casal do qual expandiu a criação. Nós sabemos, inclusive na obra de Kardec, a última obra, a Gênese, ele esclarece que a humanidade surgiu não apenas de um único casal, mas de muitos, que Deus colocou a vida na terra para criar os corpos humanos e enviou o Espírito para se tornar gente, pessoa humana. Então a figura de Adão e Eva nada mais do que uma figura e não um fato real. Até mesmo o professor Severino Celestino, um dia desse, explicou, que é um especialista em Bíblia. Ele falou, dizendo assim, lembremos que Adão e Eva é uma figura e não um fato real. Falemos agora de Javé, Jeová. Há uma igreja com esse nome, Testemunha de Jeová, mas a palavra é Javé. Então, Javé, aquele espírito que guiou Moisés, que ajudou a tirar o povo do Egito para levar para a Palestina, era Deus?
Não. Era um Deus, quer dizer, um anjo que se tornou o mentor de Moisés, porque todo grande médium tem que ter um mentor, ou seja, um espírito que orienta a obra dele. Assim como Chico Xavier teve o espírito Emmanuel, Divaldo Franco tem a mentora que foi Joana de Ângeles, Moisés, que era um grande médium, também tinha o seu mentor para dirigir sua obra, que foi o espírito Javé. Hoje não se sabe onde é que anda Javé, fazendo o quê? Porque o Novo Testamento não fala mais nele. Foi um espírito que cumpriu a sua missão no Antigo Testamento e que por ignorância e por apego ao passado, que nós todos temos essa tendência de nos apegar às ideias antigas e segurar por muito tempo, sem abrir mão, os judeus até hoje acham, cultiva, adora Javé como Deus. E as testemunhas de Jeová acham que ele é Deus Criador. Só que não se vê em nenhum lugar do Antigo Testamento onde ele diz, eu sou o Deus Criador. Ele diz, eu sou o Deus de vocês, Deus zeloso que tirou da terra do Egito. E o profeta Amós 9:28, ele diz que Javé era o Deus dos exércitos, quer dizer, da violência da época. Era ditador, cruel. Como é que pode Deus, amor e bondade, ameaçar o próprio Moisés de morte, só porque Moisés esqueceu de circuncidar o filho? Como é que pode mandar matar 185 mil pessoas? Como é que Deus pode se esquecer ou se arrepender do que fez? E tudo isso a gente lê na Bíblia. E, portanto, pela lógica, pela razão, qualquer um de nós pode entender que Javé não era Deus, mas um anjo que Jesus combinou com ele para ajudar Moisés a tirar o povo do Egito. E nada mais. Inclusive, um dia desse, um pastor evangélico ouviu uma pessoa falar em diabo, e o pastor falou assim, diabo? Para que se já existe Javé? E não estava muito errado. Falemos agora do sábado. A palavra sábado significa apenas repouso, descanso semanal. Foi um dia que Javé ordenou a Moisés para dizer ao povo para descansar, repousar no último dia da semana. Que a palavra sábado é um apelido, porque vem da palavra Shabat, que quer dizer descanso. Na época, os dias da semana não tinham nome. A semana existe há milhares de anos, mas os dias sempre foram 7. Mas não tinha nomes. Era primeiro dia, segundo dia, até o 7º dia. Então, qual foi a ordem de Javé? Diga ao povo que descanse no 7º dia. Para que isso? Para comemorar a liberdade que eles ganharam saindo do Egito, porque no Egito eles eram escravos de trabalho, não tinham um dia para descansar. E por isso Javé mandou comemorar esse dia. Mas isso é uma ordem mosaica, da lei de Moisés, não tem nada a ver com a gente no cristianismo. Porque somente no tempo do rei Constantino Magno, no 4º século, é que a semana, os dias da semana ganharam nome. Constantino ordenou para se colocar os nomes dos dias da semana, homenageando o Sol, a Lua e mais 5 planetas do nosso sistema solar. Então, o primeiro dia ficou chamado Dia do Sol, que hoje a gente chama de domingo.
O segundo dia, dia da Lua. O terceiro, dia de Marte. A quarta, dia de Júpiter. A quinta, dia de Mercúrio. Sexta-feira, dia de Vênus. E o último dia, que nós chamamos sábado, dia de Saturno, em homenagem ao planeta Saturno. Foi assim que criaram os dias, o nome dos dias da semana, depois de Jesus. Inclusive, no ano 336, Constantino Magno deu uma sugestão para os padres: por que vocês não mudam do último dia o descanso dos cristãos para o primeiro dia? E a igreja disse: vamos pensar. Pouco tempo depois, no ano 364, a igreja mudou. No concílio de Laodiceia está colocado no cânon 29 a mudança. Por quê? Depois, logo, ela tirou o nome do primeiro dia, dia do sol, e colocou dia do Senhor, homenagem a Jesus. Porque Lucas 24, 1 diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia. Então, como Jesus ainda é maior do que o sol, mais importante do que o sol, tiraram o primeiro dia de homenagem ao sol para botar em homenagem a Jesus. E em latim, Dominicus, que quer dizer dia do Senhor, que nós traduzimos como domingo. Paulo apóstolo escreveu aos Colossenses 2,16, dizendo: ninguém venha nos importunar, nos incomodar com esse negócio de sábado, circuncisão. Prova que São Paulo, o apóstolo, o grande pregador, não guardava o sábado e não aprovou a guarda do sábado. O próprio Jesus disse para os escribas e fariseus: e se um boi cair na piscina de vocês no sábado, vocês vão deixar para tirar o animal no outro dia, perdendo a água e o boi? E eles ficaram sem saber o que dizer. E Jesus chamou eles de hipócritas. Jesus não guardou o sábado. Um dia desse eu vi um irmão adventista do sétimo dia dizer que Jesus guardava o sábado. Engano. Inclusive ele disse: meu pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Nesse caso nós vemos claramente que Jesus aboliu o sábado, tirou o sábado do cristianismo, que ele ficasse só na lei de Moisés para aqueles que querem continuar guardando. Outro assunto: espiritismo kardecista e espiritismo afro-brasileiro. Isso não tem lógica. Eu tenho uma apostila aí do Dom Estevão Bittencourt, bispo católico lá do Rio de Janeiro, que faleceu há pouco tempo. Apesar de ser um bispo, teólogo e até conhecedor um pouco de parapsicologia, parti para a ignorância dessa sobre o espiritismo. Ele diz: o espiritismo kardecista é uma coisa, o espiritismo afro-brasileiro é outra. Afro-brasileiro quer dizer candomblé, umbanda, quimbanda. E o espiritismo não é nem candomblé, nem umbanda e muito menos quimbanda. Apesar que a umbanda está bem próxima, é quase espírita, mas não é ainda. Então não existe dois espiritismos, existe um único, que é o espiritismo codificado por Allan Kardec, que não precisa chamar kardecista, porque Kardec não foi fundador do espiritismo, ele foi um espírito escolhido por Jesus para codificar o espiritismo, não é fundador. Por isso, quando se diz espiritismo, não precisa acrescentar a palavra kardecista, e muito menos dizer que é afro-brasileiro. Falemos um pouco de religião.
Protestantismo é religião? Não. Alguma das igrejas, diz que existe mais de 1000, alguma delas é religião? Não. Alguma ordem religiosa católica, monástica, como beneditino, cisterciense, jesuíta, franciscano, redentorista, trapista e assim por diante. Nenhuma é religião, é ordem religiosa pertencente ao catolicismo. O protestantismo, mesmo somando o conjunto de todas as igrejas, não chega a formar uma religião, porque são dissidentes entre si, eles não combinam entre si e não têm uma doutrina codificada. Agora a Igreja Católica, sim, é igreja e é também religião, porque ela tem uma doutrina codificada, tem seus mandamentos, seus sacramentos, seus catecismos, né? Declara o que acredita e o que não acredita, o que concorda e o que discorda. Por isso a Igreja Católica, mesmo antigamente, até 200 anos atrás, foi a pior religião que existiu, mas hoje, graças a Deus, está boa. Mesmo assim, ela é uma religião. Porque as religiões são mais ou menos 14. A maioria, quase todas, antes de Cristo. Nos tempos de Moisés ou um pouco antes. Brahmanismo e hinduísmo na Índia, jainismo, o hermetismo no Egito, shintoísmo no Japão, o mazdeísmo na Pérsia e assim por diante. Até chegar no judaísmo com Moisés. Esses são religiões. Confucionismo, taoísmo na China. E depois, aqui no Brasil, foi criada em 1935 a cultura racional, que dizem que é uma religião, mas eu ainda não tenho certeza se é ou não, porque falta dados para afirmar isso. Ela tem a sua escritura, que ele chama de sagrada, que é o Universo em Desencanto, 21 volumes. Mas ainda não posso afirmar que é uma religião. A Umbanda foi criada em 1908, no Rio de Janeiro, e ela se considera uma religião. E parece que sim, porque ela tem uma organização e até tem uma teologia. Nós espíritas não temos teologia. Falemos agora da comunicação com os espíritos. É outra questão muito complexa. E muita gente fica confuso sem entender. Os nossos irmãos evangélicos, quando se fala em mediunidade, falar com os espíritos, eles dizem, Moisés proibiu falar com os mortos. Ele chama mortos. Mas nós sabemos que não existe ninguém morto. Todos estão mais vivos do que quando estava aqui encarnado. Nós falamos com os espíritos vivos e não com o morto. Inclusive, Levítico 20, 27, na lei de Moisés, está escrito que não pode se invocar espíritos dos mortos e adivinhos e encantamento. Nós estamos vendo que não tem nada a ver com o espiritismo. A mediunidade não tem encantamento nem tem adivinhação. É mediunidade. Né? Por meio de médios, os espíritos se comunicam com a gente. Sempre houve isso, todos os tempos. Inclusive, no livro de Números 11, 29, Moisés escolheu 72 anciãos, quer dizer, homens idosos, que eram médios, para formar um grupo de médios. 2 deles ficaram lá no campo, no acampamento, e não vieram. Aí
Josué, que era o ministro de Moisés, disse: olha, mestre, tem dois que ficaram profetizando, porque a palavra profecia da época era sinônimo de mediunidade. Profetizar quer dizer ficar em transe, né? Mediunizado. Tem dois que estão mediunizados lá no acampamento, proíbe. E Moisés disse: que ciúme é esse? Ah, que Deus desse a profecia, que quer dizer mediunidade hoje, né? Ah, se Deus desse a profecia para todo o povo. Ora, como é que Moisés ia proibir a mediunidade se ele mesmo era o maior médio da época? Médio de efeito físico. Então é uma alegação sem sentido, assim como as outras. Vê se ainda tem mais uma questão para a gente abordar. Falemos agora sobre ressurreição. Um dia desse, aliás, quase todos os dias a gente vê isso lá no YouTube, lá na internet. O nosso irmão Frei Gilson, padre, que eu não gosto de citar nomes, que não é bem ético citar nomes. Mas está aí, ele está sempre repetindo isso. Ele dizendo assim: não existe ressurreição, não existe reencarnação na Bíblia. No Evangelho a gente lê ressurreição e não reencarnação. Mas só que ele só faz falar e não apresenta nenhum argumento para comprovar, para provar o que está falando. E esse é o grande mal de religiosos que entendem bem pouco de assunto espiritual. É citar, alegar aquilo e ficar só insistindo na palavra e não apresentar argumento, prova nenhuma. Enquanto nós, espíritas, apresentamos argumentos vários de tudo aquilo que a gente ensina. Viu? Ele não sabe que no início a igreja se afastou do ensinamento da reencarnação e colocou a palavra ressurreição no Evangelho, mas no tempo de Jesus a palavra ressurreição era usada como reencarnação. Não tem a palavra reencarnação, mas ressurreição significa a mesma coisa. A diferença é uma palavra, porque a igreja colocou no credo apostólico dizendo: creio na ressurreição da carne. E não é na ressurreição da carne. A carne não ressuscita. A carne quer dizer o corpo. Quem ressuscita, aliás, o que ressuscita é o espírito. Na carne, quer dizer, no outro corpo, quando voltar em outra encarnação. É uma explicação muito simples para se entender. E por causa dessa confusão, até hoje eles não procuram entender a coisa de perto, se preparar e ficam alegando: não, na Bíblia só tem ressurreição, não tem reencarnação não. Fazer o quê, né? Um dia eles aprendem. Na próxima encarnação provavelmente eles vão aprender. Porque a maioria dos religiosos de hoje, que são inimigos do Espiritismo, na próxima encarnação ou na outra depois serão espíritas, certamente, sem dúvida nenhuma. Eclesiastes 9, 5 a 6. O filósofo bíblico diz assim: é melhor um boi vivo do que um homem morto, porque quem está vivo sabe que vai morrer, mas quem morreu não sabe mais nada. Só que tem uma coisa: boi está vivo, mas não sabe que vai morrer. Ou pode botar outro nome qualquer, o boi, ou um cachorro, qualquer coisa. Bem, só que na frente, no mesmo livro, capítulo 12, verso 7, ele se contradiz, porque ele diz, usando uma linguagem poética, ele diz:
O pó volta ao pó e o espírito volta para Deus que ele criou. Ora, o que é o pó? A terra, porque o corpo veio do pó e volta para o pó. E o espírito volta para Deus. Ora, Deus quer que todos saia daqui perfeito. Ninguém sai daqui sem estar perfeito. E se alguém está perfeito e vai para o céu sem saber de nada, não existe isso. Deus não quer ninguém lá analfabeto que não sabe de nada. Então é uma contradição. Por que isso? Porque na época eles não entendiam bem essa questão do que acontece do outro lado depois da morte. Portanto, não é o ensinamento cristão, mas uma opinião particular do filósofo. E isso as igrejas costumam alegar para poder dizer que não se pode falar com os mortos, porque que os mortos não aparecem, não se manifestam na sessão, porque morreu, não sabe mais de nada. Um argumento falso. E por último, vamos conversar um pouco sobre morte expiatória e a purificação da pessoa pelo sangue de Jesus. É outro grande engano que se tornou uma heresia. Essa ideia veio do mitraísmo, que foi uma religião pagã que invadiu o Império Romano depois que Jesus voltou para os céus. E o apóstolo Paulo e também o apóstolo João Evangelista foram influenciados por essa teoria, que também era aprovada pelo livro judeu, o livro Talmud, que o livro Talmud dizia assim: não há salvação sem derramamento de sangue. E por isso eles acreditaram que o derramamento de sangue, que Jesus morrendo na cruz, que valia para a salvação da humanidade. Veja só que coisa absurda. Muitos espíritos evoluídos já deram a vida pela humanidade. Também, como cita o caso, por exemplo, dos apóstolos, que foram mártires, foram assassinados, todos deram a vida pela fé. E não é só Jesus que foi assassinado, muitos assassinados, porque quem se meter com religião e com política, principalmente com os dois ao mesmo tempo, a teocracia, geralmente costuma parar na morte, pagar com a vida. Porque sempre foi assim, os grandes homens que lutaram para consertar o mundo, que tiveram ideal, ganharam um monte de invejosos, porque sempre foi assim. A inveja é o maior mal que já fez tanto mal na humanidade. Então, qualquer um termina morto, na cruz ou na guilhotina, na forca, de qualquer maneira. Não foi Jesus só. Portanto, a sua morte não tem nada a ver com a salvação. A salvação nossa, ou a purificação, é causada pela prática do que ele ensinou, e não pelo seu sangue. E é por isso que, influenciado por essa heresia, o apóstolo João Evangelista escreveu na sua primeira epístola 1:7, dizendo: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Paulo apóstolo, Romanos 5:9, confirma a mesma coisa. Colossenses 1:14 também, Paulo fala essa mesma coisa. Mas só que nem Paulo, nem João Evangelista, nem nenhum outro mestre pode contradizer Jesus. O mestre é Jesus. E Jesus nunca afirmou isso, que ele, sua morte na cruz, seu sangue, ia salvar ninguém. Isso não existe. A palavra dele ensinou, ele nunca ensinou isso. E como os nossos adversários entendem pouca coisa sobre assuntos de Bíblia e religião em geral,
faz todas essas confusões, esses mal-entendidos que nós estamos tirando esse tempo nosso hoje para esclarecer. E existem muitos outros, mas eu escolhi esses 14 temas que são muito mais citados, digamos assim, né? Alegados pelos adversários da gente. E nós estamos em cima do horário, terminou o nosso horário de hoje, e eu quero agradecer a presença, dizer muito obrigado pelo respeito, pelo silêncio, e como sempre termino agradecendo e desejando uma boa noite para todos.